Olá, meus amigos astros, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre o ascendente em Aquário, né? Mas antes, precisamos falar sobre o que é ascendente. Ascendente é o sol que estava passando no horário que você nasceu. Então, sua mãe, ao dar a luz a essa criatura linda que é você, quando deu a luz, estava passando um sol, estava passando uma lua. Então, esse sol que passou, nós vamos chamar aqui de Aquário, tá? E ele é o que faz o início, tá, da sua casa 1. Então, na literatura chamamos de cúspide, né? Cúspide da casa 1. Então, esse início da casa 1 nós chamamos de ascendente. Eu espero que esteja bem fixo esse conceito, porque agora eu quero chamar a atenção de outra coisa. Se seu ascendente tem mais de 20 graus, então possivelmente você vai ter muitas características que eu estou falando. Abaixo disso, eu acho que você vai parecer um pouquinho mais com Capricórnio, né? O ascendente. Então, vamos partir para as características físicas. Normalmente, tem pele clara. O rosto não parece com as pessoas da sua localidade. As pessoas vão achar que você é de outra cidade, de outra origem, parece com um povo diferente. Normalmente, vocês são diferentes. Então, vocês são um pouco assim, isolados, aparentam ser egoístas, aparentam ser pessoas até diria um pouco autistas, porque é inusitado isso, porque quem rege você é Saturno e Urano, né? E são signos que não se apresentam muito no público buscando aprovação, eles não gostam de estar buscando certas definições de vidas, né? Você já tem várias regras. Apesar que eu diria que o ascendente em Aquário, ele pode no início da vida ficar muito perturbado qual o grupo que ele quer pertencer. Então ele pode se sentir muito estranho, achar que igreja nenhuma, mesquita nenhuma, sinagoga nenhuma te pertence. Então sempre você vai achar que não é dali. Você se acha que é de outro mundo mesmo. Então não acha estranho esse pensamento, porque Saturno faz isso, né? O psicorregente, assim como Urano. Então, vocês têm um lado muito evolutivo. Então, se vocês usarem, por exemplo, Chico Xavier tinha esse ascendente. Então, esse ascendente pode ser transformador para a vida de muita gente, mas ele pode ser destruidor se você não aspectar bem. Então, vocês normalmente aqui parecem com pessoas da área da TI, né? Então, se eu quero encontrar vocês, eu vou, sei lá, chego na empresa, você está de frente com uma tela de computador, ou na sua casa você está de frente para um computador ou para um celular. Então, a probabilidade disso acontecer é muito alta. Tá? Normalmente aqui eu te diria que vocês podem usar óculos, né? Porque depende de onde esteja o seu Saturno, vou falar sobre o olho, né? Então, eu queria chamar mais uma atenção que essas pessoas aqui sempre são boas na questão de justiça coletiva. Então, assim, eles defendem causas coletivas. Então, é possível que eles tenham um lado muito assim líder e eles liderarem um público. Então, eles conseguem persuadir com sua criatividade as pessoas. Eles são muito bons em raciocínios e sua memória também é muito vasta. Então, eles podem aqui, literalmente, tá? Vocês podem desenvolver uma nova fórmula para a espiritualidade, uma nova doutrina. Vocês estão aqui para mostrar detalhes que ninguém nunca mostrou. Então, literalmente, vocês são diferentes da sociedade. Vocês sempre vão inovar. Então, a probabilidade de ter um pesquisador como vocês em uma universidade, com certeza você vai se destacar com a linha contrária, né? Você sempre vai estar indo aonde ninguém quer ir. Ou seja, vocês querem mudar, vocês querem evoluir o tradicional. Então, vamos deixar aqui dois parênteses, né? Digamos assim, duas lacunas. Primeiro, para você ter algo novo, você não precisa destruir o que é tradicional. Tá? Por exemplo, você aceitar o que é novo, para ir para o que é novo, você não precisa abolir o antigo. Né? Você pode literalmente continuar com o antigo e modernizá-lo. Né? Porque muitas vezes você vai sentir necessidade de destruir aquilo que não deu certo. Então vocês têm poder de destruir. Né? Porque Urano faz isso.
Assim como vocês têm poder de construir sozinho uma parceria, uma ideia, uma ideologia que até pode chegar a muita gente, até de fora do país de vocês. Né? Então vamos lá. Esse ascendente traz uma coisa muito importante, porque primeiro não é comum, né? Quando eles são crianças, os professores acham que eles são muito maduros para a idade deles, né? Eles são muito estudiosos, então sempre estão estudando ocultismo, estão estudando coisas espirituais, estão seguindo, estão vendo, sabe, ideologias, estão querendo consertar as ideologias, consertar a ideologia das pessoas. Então eles querem ensinar dessa forma. E eles gostam muito de liberdade, então não adianta se relacionar com essas pessoas e prender essas pessoas. É um tiro no pé, é igual a Sagitário, não adianta. Gente, não adianta. Porque primeiro eles escolhem a dedo, né? As suas parcerias e as suas amizades. Então é muito comum você não ver eles direto nas casas dos amigos. Porque Aquário é bem distante, então ele gosta mais de se relacionar pelas redes sociais. Então, essas pessoas são extremamente seletivas, tá? Eles aceitam muito as pessoas como elas são, tá? Então, com o tempo, eles se tornam muito sábios, eles conseguem manipular com sabedoria os grupos sociais, eles conseguem usar a linguagem para falar com cada grupo social. Eles conseguem compreender o lado social de todo mundo ao mesmo tempo. Isso é o bom de Aquário. Ele adquire uma consciência espetacular. Só que a consciência dele é a consciência coletiva. Então, quando eles gostam de ajudar, eles gostam de ajudar. Eu tenho muito dinheiro, então eles vão lá e fazem uma obra de caridade, eles vão patrocinar um estudo de uma pessoa, eles vão ajudar muitas pessoas. Eles não se contentam com apenas com uma pessoa, e eles podem ficar tristes em ajudar apenas uma pessoa. Você tem ideia que tudo que eles fazem, eles querem alcançar várias pessoas. Várias pessoas que sejam adeptas ao movimento que ele está ingressando. Então eles sempre estão em organizações, eles podem estar em organizações internacionais, nacionais. Tá? Eles sempre prezam, né? Eles têm um lado muito político, eles podem prezar aqui por representar os interesses da sociedade. Então eles têm uma intuição natural dentro deles que permite aqui alcançar uma profundidade, né, nessa questão. E eles sempre colocam aqui os desejos das pessoas acima dos deles. Então isso às vezes é errado. Primeiro tem que pensar no seu, para depois pensar nos outros. Infelizmente Aquário tem isso. Então eles têm que aprender a dar não. Então com o tempo eles vão aprendendo a dar não às pessoas, a selecionar as pessoas. Então quando eles conseguem entender por que eles têm que ser egoístas, então eles controlam o egoísmo deles. Por quê? Porque eles têm medo de ferir uma coletividade. Então eles sempre vão estar lidando com redes sociais, eles podem se apresentar aí como representante, porta-voz, falando nas redes sociais. Então vocês vão encontrar eles muito em redes sociais, em plataformas. Eles são muito amantes da liberdade, como eu falei. Eles têm uma igualdade para todas as pessoas. Eu até vou dar uma informação aqui muito interessante, que em 7 de setembro de 1822, 22, foi o fim, exatamente, foi o fim, né? O fim da monarquia. E aí entrou o período, mais ou menos, digamos, entre aspas, imperial. Aí foi até 89, né? 89 a 30 já foi a República Velha. Isso. Então, nesse período de 1822, que a gente comemora todo ano, 7 de setembro, o ascendente que está passando ali é Aquário. Para você ter uma ideia. Aquário é o interesse de todos. É o que todo mundo queria naquele momento, era a independência. Era uma proclamação, era uma emancipação, era uma revolução. Então Aquário consegue fazer essa revolução nas pessoas. Fazer com que as pessoas despertem esse lado revolucionário. Agora, assim, eles criam um próprio partido, porque
eles não gostam de seguir a teoria dos outros, não. Eles, literalmente, eles vieram ao mundo criar teorias. Se eles canalizarem isso de forma positiva, então isso, eles podem criar um partido totalmente solidário. Bem, eles têm um próprio estilo de vida, né? Basicamente, eles não estão muito preocupados com as normas, porque normalmente eles seguem tudo direitinho, né? Então eles gostam da liberdade, eles não se incomodam se essas normas vão contradizer o estilo de vida deles. Então, normalmente eles têm uma religião diferente, né, de todo mundo. Eles têm uma religião, uma filosofia de vida. Então eles não ligam muito se você está se incomodando com o estilo de vida que ele está levando. Tá? Eles são bem rebeldes, às vezes, e eles não procuram seguir o padrão. Assim, eles não são a manada, deixar claro. Né? Eles ficam muito isolados, então eles podem procurar assim, tá correndo, né, para desopilar. Eles podem estar procurando aqui criar coisas, criar fórmulas, criar teorias, né? Isso é uma forma que eles entendem, né? Eles estudam muito computadores, porque Aquário fala muito sobre isso, né? Sobre investigar as causas sociais. Então eles podem até evitando pessoas, né? Eles não vão gostar que você fique direto na casa deles, por exemplo. Então é igual o ascendente em Leão, né? Leão, também o ascendente em Escorpião e Touro não são muito que você tá direto na casa deles não, viu? Então você tem que não enjoá-los, né? Um dia sim, um dia não. Então, eles têm essa coisa aí de persistir, né? Eles são bem flexíveis na sua natureza, né? Porque os aquarianos são bem flexíveis. Porque eles não vão, quando eles adquirem a maturidade de ter a sua autoconfiança, né? Porque eles vão ter uma bala autoconfiança até os seus 20 e poucos anos, 27. Aí eles adquirem uma força muito forte e aí eles vão de vez. Então eles vão pensar naquilo que eles construíram. Então essa questão emotiva, paixão, eles podem ter uma explosão de paixão, uma explosão de emoção, que precisa ser tratado isso, né? Porque eles podem ficar confusos o que eles estão sentindo, porque eles vão gostar dos amigos, né? A probabilidade de um ascendente de aquário gostar de amigos, né, de amigas, é muito alta, porque faz uma coletividade, e ele pode gostar de mais de uma pessoa. As pessoas gostam de relacionar aquário com poliamor, mas isso não é verdade. Aquário é aquilo que ele gosta de pessoas diferentes. Então eles sempre vão procurar pessoas diferentes. E eles sempre vão procurar nas suas amizades, nas redes sociais. Então eles podem se encantar muito, né, com o lado diferente das suas amigas, dos seus amigos, enfim. Mas não necessariamente ele vai trair, ele vai... Não necessariamente, tá? Vamos separar as coisas. Então eles são extremamente apaixonados, né? Quando eles têm um parceiro ou uma parceira, eles têm emoções muito intensas, tá? E como o descendente está na sétima casa, né, eles precisam trabalhar autoconfianças e eles conseguem com o tempo trabalhar isso, então eles começam a representar um público, né? Então, possa ser CEO, ministros, pessoas, pastores, sheiks, rabinos, padres, pessoas que vão orientar uma multidão. Então eles têm essa característica de orientar multidões. Tá? Você pode ver, preste atenção, que o corpo deles não são iguais aos outros. Né? As mulheres são um pouco diferentes. Elas podem ter um narigão, elas podem ter um olho. Mas assim, não são pessoas feias, né? Mas são pessoas diferentes. Um cor de cabelo. Eles são bem diferentes. Você nota logo. Eles não são iguais aos outros. Eles não vestem da mesma forma. Então, você chegou na sala, tem um cara lá todo hippie. Esse cara pode ter um planeta em aquário, com certeza. Né? E se ele falar muito sobre a justiça social, aí que ele pode ter muito essa questão do ascendente. Né? Enfim, então, até diria que é um aspecto que fala muito do Brasil, porque no Brasil nós passamos aqui Urano, né? Passamos o ascendente em Aquário.
né? Aquário mexe muito com a nossa terrinha brasileira, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curta, né? Porque aqui faz parte do nosso canal, né? Sempre está compartilhando conhecimento. E a forma como você compartilha esse conhecimento comigo e eu com você é o que vai crescer ainda mais. Então, eu vou ainda postar o ascendente em peixes e eu espero também vocês lá, tá? Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final e até a